Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria começar a semana aos pés do Senhor pelo sangue de Jesus, nos revestindo da força, da sabedoria, do amor, da graça, da glória do Espírito, e cheios desta presença, poder liberar os rios de Deus, aonde essa palavra está chegando, com cura, libertação, santificação, provisão, né? É muito bom estar nessa atmosfera do terceiro céu. Não devemos jamais descer para a atmosfera da carne, mas sim porque foi nos concedido ser livres. Então vamos andar em liberdade. Minha Bíblia está aqui aberta em 2 Pedro, que quando você ouve essa palavra, o Shalom de Deus vem agora inundar todas as áreas da sua vida, que essa seja uma semana de rompimento profético em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia junto comigo, você quer acompanhar? Eu estou lendo 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Então você está vendo? Esse multiplicar da graça e da paz tem a ver com o crescimento no conhecimento. Quanto mais íntimo do Senhor, a fé não tem nada a ver com apenas moeda de troca, né? A fé não é apenas para conseguir bênçãos e resultados. A fé tem a ver com exercitar confiança num Deus que você não via, mas agora é revelado pelo Espírito Santo. Abraão não tinha que obedecer mandamentos porque ele estava antes da lei. Então a fé dele não era para conseguir bênção, nem para obedecer a lei. A fé dele era para deixar o mundanismo e ter intimidade e amizade com Deus. Coisa tremenda, né? Arrepender-se de viver em Adão longe de Deus. E graça para se apegar em Deus. E viver para a glória de Deus, gerar uma nação de amigos de Deus. Uma família para Deus. Visto como pelo seu divino poder têm sido dado gratuitamente, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então a vida aqui dentro, a piedade e boas obras aqui fora. Pelo, novamente, conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você está vendo? Então o conhecimento completo nos dará a plenitude no desempenho. Isso bate com 2 Coríntios 3,18, que diz que conforme eu contemplo, eu me transformo no desempenho. É de força em força, de glória em glória, Provérbios 4,18. Você está vendo, pessoal, que é relacionamento, né? Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Imagem e semelhança, domínio resgatado. Versículo 4. Pelas quais, né? Veja bem, essas promessas, nos têm sido doadas as suas promessas, e muito grandes promessas, para que por elas, olha, veja lá, vos torneis coparticipantes, ou seja, participar junto, em Cristo, no Espírito, coparticipantes da natureza divina, tendo o DNA de Deus, nascido de Deus, né, gerado pela graça de Deus. Então aquele homem que nasceu da sua mãe, aquela mulher que nasceu da sua mãe, quando Cristo morreu, deixou de existir. E uma nova pessoa, totalmente nova, nasceu de Deus, foi gerado de Deus. Todo aquele que é gerado de Deus vence o mundo, né? Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca, é luz. Então você foi gerado de Deus quando você recebeu a Cristo. Teu espírito que estava morto foi gerado de Deus. Deus não fez uma reforma no velho homem. O velho homem morreu com Cristo. E quando ele ressuscitou uma nova pessoa. Aquela pessoa que eu era antes de receber a Cristo não existe mais. Não existe mais. Essa é uma nova criatura. Criado em Cristo Jesus para as boas obras. E ele diz aqui, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, tendo livrado
está no tempo passado. Aí ele incentiva nos versículos seguintes para a gente se consagrar e buscar esse conhecimento e adicionar a fé à virtude. Aí ele fala dessa busca em cima dessa revelação de que fomos gerados de Deus, que temos o DNA de Deus, que somos filhos legítimos em Cristo. Então, quando nós nascemos de Deus, Deus nos tira de Adão, nossa árvore genealógica, e nós somos colocados no eterno em Cristo. Deus apaga o nosso passado, Deus é o eterno, né? Então, nós somos tirados e o nosso passado é apagado, todos os pecados perdoados. E não há ligação, vamos dizer assim, familiar espiritual, só física. Por exemplo, meu pai, minha mãe, quando eu recebi Jesus, continua sendo meu pai e minha mãe. Meus irmãos continuam sendo meus irmãos, eu tenho responsabilidade com eles. A Bíblia diz que se alguém não cuida da sua família, é pior que o infiel. Então nós sabemos que temos responsabilidade para com a nossa família de sangue humano. No entanto, Deus não tem sobrinhos, não tem netos. Ninguém salva a sua família, embora há promessas em Atos 6:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Nós amamos a nossa família, humanamente falando. Claro que amamos. Isto é um laço e vínculo humano. Isto continua. Depois que recebemos a Cristo, não deixamos de ser parentes dos nossos parentes. No entanto, isto é temporário. Se eles receberem a Cristo, irão para o mesmo céu que nós. Mas a nossa salvação ela é individual. Como Deus disse, ainda que estivesse naquela cidade Noé, José, estivesse ali Jonas, estivesse ali Daniel, estivesse ali, quem fosse, pessoal, só salvaria a si mesmo. Porque nós não podemos, com a nossa vida espiritual, gerar pessoas espirituais. Nós podemos incentivar, pregar o evangelho. No entanto, a nova natureza recebe quem? Quem crê, quem se arrepende e crê. A Bíblia diz em João 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, antes disso, nós éramos criaturas de Deus, porque em Adão foi separado de Deus, né? Perdeu imagem, semelhança e domínio. Ficou parecido com o inimigo quando comeu da árvore da mentira. Oséias 10:13. Agora, quando nós recebemos o Espírito e somos ressuscitados com ele, Efésios 2:6, assentados nas regiões celestes, nós passamos a ser família de Deus, filhos de Deus e herdeiros. Romanos 8:32, é aquele que não negou nem mesmo seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas essas coisas? Vemos então que aquele que é nascido de Deus e gerado de Deus tem o DNA de Deus. Vamos ver aqui 2 Coríntios 5:17 diz assim: e assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas, né? E o versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, primeiramente, o nosso espírito foi suscitado e assentado nas regiões celestes. Nossa alma está em processo de santificação, não debaixo de culpa e condenação, mas é um privilégio, já que fomos salvos, passamos por aquela porta. Salvação é passar por aquela porta, e é todo um caminho de delícias, onde a alegria, a paz e o amor vão aumentando. À medida que Deus vai nos santificando, nós vamos encontrando um nível de liberdade, de frutificação. A nova vida é descortinada. Oh, glória a Deus! Isso só melhora, né, meus irmãos, cada vez mais. Portanto, tudo se fez novo no espírito, está se fazendo novo na alma e se fará novo no corpo, no arrebatamento, quando nós tivermos novos corpos glorificados, ou quando nós partirmos dessa terra e vamos para o paraíso. Veja bem aqui, amados queridos irmãos, no paraíso as pessoas ainda não têm um corpo glorificado, mas têm um corpo espiritual, tá certo? Veja bem, o que estamos vendo aqui é que tudo se fez novo. Nós em Cristo, nós estamos agora debaixo deste sangue, no temor e tremor, estamos realmente precisando, com certeza, de santificação. Isto é, há coisas na nossa vida que precisam sair, áreas da nossa vida que nós precisamos melhorar, no entanto, não há maldição. Eu vejo os seminários aí que eles não fazem nas igrejas, eles fazem em hotéis caríssimos, cobram caríssimo, pessoal. Inclusive, essa semana partiu uma dessas pessoas que fazia esses seminários, que eu discordo totalmente, que cobram das pessoas muito dinheiro para fazer quebra de maldição. Ora, meus irmãos, o crente
que realmente se converteu, não é que frequenta a igreja, tem muita gente que está na igreja que não é nascido de Deus, mas aquele que é nascido de Deus não tem que fazer quebra de maldição. A Bíblia não mostra isso. Não há em toda a Bíblia, no Novo Testamento, mandamento para fazer quebra de maldição. Porque Jesus quebrou a maldição na cruz, acabou, ponto final, não coloque vírgula. E Jesus não mandou fazer quebra de maldição, muito menos pagar seminários para fazer quebra de maldição. Eu creio que a cacunda do otário é o puleiro dos espertos, onde se cria uma doutrina que não está mandada na Bíblia. A Bíblia manda expulsar demônios. A Bíblia manda curar enfermos. E a Bíblia manda pregar o arrependimento, tanto ao pecador como à igreja, para se voltar a Deus. Não manda fazer quebra de maldição, porque isso é paliativo burro. Olha, como é que eu vou quebrar a maldição de uma pessoa que não se reconciliou com Deus? Não tem como quebrar a maldição, né? Como é que eu vou fazer um espinheiro deixar de ser espinheiro tirando algumas folhas? Tem que mudar a natureza dele, aí ele deixa de ser espinheiro. Assim, meus amados irmãos, nós éramos ambugeiros velhos, mas fomos gerados de Deus, agora somos uma nova natureza. Pensa nisso. E essa nova natureza não tem maldição. Tem muitas vezes consequências de pecados não confessados? Tem correção? Sim, mas não maldição. Certo, meus amados irmãos? Não pode conviver a maldição e a bênção. O que pode acontecer é, por falta de entendimento, o povo de Deus perecer e brechas e ataque das trevas? Sim. Aí, vamos ver, pode ser correção, pode ser consequência do pecado, mas não maldição. Certo? Vamos ver aqui que a Bíblia diz que tudo se fez novo. Eles usam, eu já vi esses pastores que falam de quebra de maldição, quebra de vínculos, eles usam esse texto aqui de Atos 8, estou abrindo a Bíblia aqui, abra se você puder aí também. Então, essa ideia, pessoal, de que nós quebramos maldições hereditárias, porque Deus vai até amaldiçoar por causa dos pais, não, isso já foi respondido em Ezequiel, que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Nós, na verdade, temos sim, na genealogia de Adão, a queda, e herdamos o pecado original. No entanto, quando recebemos a Cristo, recebemos não só o perdão, como uma nova natureza. Não condenada, não culpada, mas necessitada de aperfeiçoamento. É diferente. Deus está corrigindo e aperfeiçoando, mas não está condenando e culpando. Agora veja que isto é muito sério. Quando fala de quebra de maldição hereditária, quando você recebeu a Cristo, você foi retirado da tua genealogia natural e colocado em Cristo, sentado nos regiões celestes. Tua família agora está nos céus. Entende? Por um tempo nós estamos aqui na terra. Se nossos familiares receberem Jesus, irão morar no céu junto conosco, senão não. Então não há vínculo natural eterno. A genealogia natural aqui na terra, o teu irmão é teu irmão aqui na terra, mas lá no céu ele só é teu irmão se ele receber a Cristo. Teu marido é marido aqui, mas se ele for para o céu ele vai ser teu irmão, senão nem vai se lembrar dele. Então Deus nos tirou do passado, presente e futuro e colocou em Cristo. Apagou toda a nossa genealogia. Aquela pessoa que nasceu da sua mãe não existe mais. Não existe mais, nós consideramos. Nós oramos, nós queremos a salvação deles, claro. Mas nós não estamos ligados espiritualmente à nossa genealogia natural. Então não tem como nossa genealogia natural, o pai pecou e agora as maldições estão vindo para você. Você tem que fazer quebra de maldição e estudar mapa familiar, o avô, a avó. Paulo proibiu fazer esse estudo de genealogia, que isso aí é bobagem. E aí também pede para o anjo. Isso é interessante que Paulo fala que a gente não deve ficar estudando genealogia e nem orar anjos. E eles pedem que os anjos vão lá quebrar a maldição. Anjo faça isso, anjo faça aquilo. Olha, Deus não manda nós orarmos a anjo. Nós oramos ao Pai. E ele envia anjos. Jesus diz, eu oraria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. No Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos seus anjos. Então você não ora a anjos. E esses quebra de maldição ficam mandando o anjo fazer isso, o anjo fazer aquilo. Então veja bem, esses culto a anjo e quebra de maldição pago, seminários pagos, já mostra, Jesus diz de graça recebei, de graça dai. Quando alguém coloca preço, não tem valor espiritual. Deus não vai pôr o selo dele, não vai pôr a mão nele em seminários pagos. Se existe algum gasto ali, e os irmãos voluntariamente quiserem pagar o salão, mas por que não fazer na igreja gratuitamente para todos
até as pessoas mais simples poder participar? Por que tem que fazer seminários caros em hotéis caros? Bom, tudo bem. Então o que eu estou te dizendo é que a genealogia natural foi tirada, você saiu da genealogia natural. Essa pessoa que nasceu de Deus, ela sem genealogia natural. Jesus, ele, como homem, ele não teve descendente natural. Ele não tinha genealogia natural, porque ele foi gerado do Espírito Santo, então ele não tinha pai, avô, bisavô, entendeu? Como homem, ele não tinha genealogia natural, porque ele foi gerado do Espírito. E ele não teve continuação genética, genealogia natural, filho, neto, bisneto, entendeu? Isso é um símbolo da igreja. Nós espiritualmente não temos, ele era fisicamente, nós somos espiritualmente, nós não temos ligação com a genealogia natural. As maldições dos pais, dos avós, não podem ter quebra de maldição agora, porque já foi quebrado na cruz. Nós fomos retirados dessa genealogia natural e colocados no eterno, em Cristo, como se nunca tivesse pecado. Então, essa questão de quebra de maldição nos faz ver como pecadores ligados a uma genealogia pecadora. Eles não discernem Cristo em nós, esperança da glória, Colossenses 1:27. Isso é falta de revelação. Quando diz que você tem maldição, está atribuindo ao corpo de Cristo, né? Maldição. Você sabe, você e Cristo, quando se uniu a ele, 1 Coríntios 6:17, é um só no Espírito. Então, quando você atribui maldição ao corpo de Cristo, que tem que ser quebrado, é como se a obra de Cristo na cruz não fosse perfeita. Você está atribuindo pecado àquilo que já foi santificado. Nós precisamos de aperfeiçoamento, mas não de culpa e condenação nem maldição. A Bíblia diz: se a raiz é santa, os ramos são santos. Não chame de santo aquilo que Deus, não chame de imundo aquilo que Deus santificou. Isso é uma coisa muito séria, porque quando a pessoa vê ela ou a igreja como alguém separado de Cristo, Cristo ali, eu aqui, separado, isso é religião dos homens. Quando você faz quebra de maldição, significa que você se vê separado de Cristo. Você não pode atribuir maldição a Cristo. Como é que você vai atribuir maldição a você em Cristo? Então é como se fosse separado, como se você tivesse maldição familiar, como se Jesus não tivesse santificado. Mas a Bíblia diz que aquele que ele chamou, ele santificou e glorificou. E ele chama de santos aquele que ele ainda está santificando. Há um processo de santificação na alma, sim. Há sim, mas não um processo de necessidade de quebra de maldição. Isso não foi ordenado à igreja. É uma coisa estranha, uma doutrina que não está na palavra. Não está na palavra, entende, meus amados irmãos? Claro que existem espíritos familiares, vamos falar sobre isso na sequência, na outra partes. Existe sim espíritos familiares que estudaram a família, atacaram o pai com uma doença que atacar o filho, mas não tem poder porque você está debaixo do sangue. Então não é porque ele atacou seu pai e seu avô que você vai morrer da mesma doença que seu pai e seu avô. Então isso seria maldição hereditária, né? Herança hereditária. Não, na verdade não. Pastor, mas a questão genética, a questão do corpo, a questão de espíritos familiares, nós vamos falar sobre isso nas próximas sequências, mas Deus tem promessa para o nosso corpo, para que nós não carreguemos as doenças de nossos pais e não sejamos vencidos por ele. Deus tem também promessa para o corpo, a carga genética, porque aqui eu estou falando do DNA de Deus, tá bom? Não é só para o espírito, é para a alma e para o corpo. E também vamos falar sobre espíritos familiares, que eles tentam, sim, com certeza, a mim e a você, mas eles não podem, porque nós temos o Espírito Santo que os nossos pais e avós, no caso, não tinham. Aqui em Atos 8, quando aquele mágico recebeu a Cristo e se batizou nas águas e depois estava errado, olha ali, ele ofereceu dinheiro para Pedro, para que tivesse o mesmo poder. Então Pedro disse assim: eu vejo que você está... Eles usam esse texto para quebra de maldição, tá? Atos 8, né? E disse: olha, eu vejo que você está em fel de amargura, em laço. Aí eles usam, tá vendo? Laço, cadeias, grilhões, prisões espirituais. Tem que ser quebra de maldição aqui. Ele diz: eu vejo que você está em laço. É Atos 8, 23, tá? Mas aí Pedro não manda ele fazer uma quebra de maldição, um seminário pago. O Pedro diz o que para ele? Arrepende-te. Então veja que a mensagem de Atos 3,19 é arrependimento. Não adianta fazer quebra de maldição se a pessoa continua abrindo brecha e não nasce de Deus. A maldição ela é quebrada quando você está em Cristo no Espírito, cheio do Espírito.
Então, essa ideia de paliativo, de ficar fazendo atos proféticos pagos e seminários pagos de quebra de maldição, é falta de entendimento da nossa nova natureza, da nossa identidade, da nossa condição e posição em Cristo. Isso é atribuir pecado à nova natureza. Isso é um grande absurdo. E para tirar dinheiro das pessoas, porque elas acreditam e vão fazer esses seminários, fazer mapeamento familiar, isto é bruxaria. Isto é algo que não tem nas escrituras mandamento para se fazer. E quando nós fazemos algo que Deus não mandou, nós temos que pedir perdão ao Senhor e não fazer mais. Nós vamos continuar essa série em nome de Jesus.